Bem-vindos à nossa aula de Física 3, né? Hoje é dia 31 de agosto de 2021, tá? Vou começar aqui com uns versos aqui do grande poeta, né? Rio-grandense ou gaúcho, né? Que é Mário Quintana, né? Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas, né? Então, um grande poeta, Mário Quintana, né? Então, a gente pode querer as coisas inatingíveis ou as coisas supostamente impossíveis, tá bom? Então fica aqui os versos desse grande poeta, tá? Eu gosto muito de Mário Quintana, né? Ele fala lá em outros versos dele: todos que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mas muito bem, né? Registrar a presença mais uma vez, tá? Vou lá de novo no chat, porque pode ser que alguém tenha chegado. Então, aqui, mais uma vez para vocês, registrarem a presença, tá? E nessa aula de hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de potência elétrica, tá? E aí, pessoal, nessa parte de potência elétrica, nós temos aqui alguns exercícios que são clássicos, tá? Né? Principalmente exercícios envolvendo lâmpadas e chuveiro elétrico, tá? Então, nós vamos estar aqui trabalhando, então, alguns exercícios sobre isso. Eu vou fazer uma rápida recapitulação do conceito, tá? Mas o primeiro exercício que nós vamos resolver é esse aqui. Olha lá. Por um chuveiro, apitou lá. Deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver se permita aqui que o colega ou a colega entre. Tranquilo. O colega que chegou agora para registrar a presença. Tá certo? Então, o que a gente tem aqui? Olha só. A gente tem aqui, né, que por um chuveiro elétrico circula uma corrente de 20 amperes quando ele é ligado a uma tensão de 220 volts. Tá certo? Então, aqui a gente já vê conceitos que nós já vimos já, né, nas aulas anteriores. O conceito de diferença de potencial, né, que é a tensão, o conceito de corrente elétrica. E aí ele pede para a gente determinar qual que é a potência elétrica que o chuveiro recebe. Né? Na letra B, a energia elétrica consumida pelo chuveiro em 15 minutos de funcionamento, expressa na unidade quilowatt-hora, e a elevação da temperatura da água ao passar pelo chuveiro com uma vazão igual a 50 gramas por segundo, né? Supondo que ela absorva toda a energia dissipada. Então, aqui é um probleminha que envolve a questão de potência elétrica e faz também, né, uma relação com o quê? Com a questão da termodinâmica, né? Especificamente da calorimetria, né? Porque um chuveiro elétrico, qual que é a função dele? É transformar energia elétrica em calor. Tá? E aí ele me dá como dado o quê? Ele me dá o calor específico da água e a lei fundamental da calorimetria, né, que vocês estudaram ano passado, né? Calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Tá bom? Tem uma galera ali, deixa eu ver, eu ouvi o barulho aqui Deixa eu voltar lá, ver se a gente... Tem algum colega querendo entrar aqui? Tem, o nosso prezado aqui, ó. Tá bom, tranquilo. Aqui, ó, você registrar presença aí, meu prezado, tá bom? Então, olha lá, o que, que vai acontecer aqui? Eu tenho, né? Nós temos, então, esse problema, tá? Aqui, a matéria que a gente vai estudar, o que, que é? É a questão da potência elétrica, tá bom? Então, eu vou recapitular aqui um pouquinho sobre potência. Potência, o que, que é? Lá da mecânica. Potência é trabalho sobre tempo, né? É o que, na verdade? Ela é a relação de trabalho sobre o tempo. Esse trabalho aqui, eu posso colocar ele em módulo, tá bom? Então, o que, que acontece? Quando você tem uma máquina muito potente, né, ela consegue realizar um trabalho num menor tempo, né? Então, olha só, se o tempo gasto para realizar um trabalho é pequeno, eu tenho uma potência grande. Se eu realizo muito trabalho num determinado tempo, eu vou ter uma potência grande também, tá bom? Só que trabalho, o que, que é? Trabalho é o quê? É variação de energia, né? Lá na mecânica a gente via, quando havia variação de energia cinética ou de energia potencial, né? A gente tinha o quê? A gente tinha que havia realização de trabalho, né? Daquele teorema trabalho e energia. Só que é o seguinte, o trabalho ele é variação de energia, mas também é conversão de energia de uma forma e outra. Então, por exemplo, vamos pegar um chuveiro elétrico. Um chuveiro elétrico com uma potência grande é aquele que é capaz de transformar mais energia elétrica em calor num curto espaço de tempo. Então, por exemplo, um chuveiro de 5.000 watts, né, ou 5 quilowatts de potência, que é o chuveiro hoje em dia mais comum,
né? Então, um chuveiro de 5.000 watts. Hoje em dia, os chuveiros são cada vez, as duchas, né, são cada vez mais potentes. Então, um chuveiro de 5.000 watts quer dizer o quê? Que ele transforma 5.000 joules de energia elétrica em calor em 1 segundo, né? 5.000 watts é o quê? O watt é a unidade que mede a potência, né? Por quê? Olha lá, o que a gente tem aqui, ó? Em termos de unidade, ó, a unidade aqui, ó, de potência vai ser o quê? A unidade de potência. Unidade que mede a potência. Potência mecânica, potência elétrica, potência térmica. O que é? O trabalho é dado em joules, o tempo é dado em segundos, isso aqui vai me dar o quê? O watt, né? Que a gente representa pela letra W, tá? Certo? Watt, né? Que é a unidade de potência. Então a gente vê lá, por exemplo, chuveiro elétrico é medido em kilowatt, né? 1 kilowatt é igual a 1.000 watts, né? Você vê a potência, por exemplo, de uma máquina de lavar, a potência de uma geladeira, a potência de uma lâmpada, né? Então são todas unidades de medida, né? São todas medidas em watt. A lâmpada, por exemplo, quando a gente pega uma lâmpada, por exemplo, de 20 watts, quer dizer o quê? Que ela tem essa capacidade de transformar energia elétrica em energia luminosa, tá bom? E aí o que acontece? Como aqui, né, nós estamos falando de eletricidade, o trabalho ele vai ser realizado por quem? Pela força elétrica. Então, esse trabalho, por exemplo, que a força elétrica realiza para deslocar uma carga de um ponto até o outro, né, nós já vimos ali um pouquinho lá atrás, quando a gente estava estudando energia potencial elétrica, aquela coisa toda. Ele é igual a quem? Ele é igual a carga vezes a diferença de potencial. Estão vendo? Então, aqui, ó, trabalho realizado pela força elétrica é carga vezes diferença de potencial. Então, se eu substituo aqui, ó, olha lá, no lugar de trabalho eu coloco carga vezes diferença de potencial, eu vou ter que a potência elétrica ela vai ser dada por quem? Carga vezes diferença de potencial dividido pelo tempo. Tá? Mas só que nós já vimos lá atrás o quê? Olha lá, nós já vimos que carga dividido pelo tempo, quem que é? É a corrente elétrica. I. Então eu posso dizer o quê? Que a potência elétrica ela vai ser igual à corrente que passa por um determinado condutor vezes a diferença de potencial. Então, aqui, ó, π, potência elétrica é corrente vezes diferença de potencial, tá? Agora, se eu, né, aplico aqui nessa definição de potência elétrica a primeira lei de Ohm, então aqui, ó, da primeira lei de Ohm, da primeira lei de Ohm. O que eu tenho aqui? Ó? Eu teria lá, ó, que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Se eu substituo aqui no lugar de U, R vezes I, eu posso escrever essa potência como sendo o quê? R vezes I ao quadrado. Ou se daqui eu tiro o valor da corrente, ó, I é igual a U sobre R, eu também tenho que a potência pode ser escrita como sendo o quê? Olha lá, no lugar de I eu coloco U sobre R. Ela pode ser igual a quem? A U ao quadrado dividido por R. Então são as formas que a gente tem para definir a potência elétrica de um aparelho elétrico. Um chuveiro, né? uma lâmpada, né? Um aparelho qualquer. Tá? Lembrando, pessoal, que em todo esse processo a gente vai ter perda de energia, porque não tem máquina perfeita. Né? As máquinas elétricas têm um rendimento maior do que as máquinas térmicas, mas a gente não tem máquina perfeita. Então aqui é só um pouquinho, né? Aqui, isso tudo vocês vão ver lá nas videoaulas, né? Nas aulas que estão lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Mas só para dar uma recapitulação. Então, voltando aqui, o que esse cara dá para nós? Ele dá o quê? Que esse chuveiro é percorrido por uma corrente de 20 amperes, tá? Certo? E eu tenho o quê? Eu tenho que a tensão a que ele está submetido é de 220 volts. Então, na letra A, ele pergunta qual que é a potência recebida pelo chuveiro. Então, da definição de potência que a gente viu, né, o que vai ser? A potência é o trabalho realizado pela força elétrica em função do tempo. Então, a potência, o que é? É tensão vezes a corrente. Então, a potência vai ser igual a 220 volts vezes a corrente de 20 amperes. A potência é igual a 4.400 watts, que vai dar 4,4 quilowatts, né? Então, o chuveiro, ele tem aí, para essa situação específica, essa potência.
tá? E aí a gente vê que num chuveiro, né, ele tem o quê, né? As duchas hoje mais modernas, ela tem até 5 diferenças, né, de temperatura, né? Mas antigamente você tinha lá desligado, seria água fria, verão e inverno. Ou, né, você teria frio, morno e quente, né? Então, nessas duchas mais simples, são as mais antigas, o que você tem? Você tem essa diferença. Hoje, houve um avanço tecnológico em termos de resistência, né? Antigamente, as resistências de chuveiro, isso aí eu vou ver se eu mostro para vocês, ou eu vou gravar um vídeo, ou na próxima aula que a gente tiver, aula 5, eu vou mostrar, antigamente as resistências de chuveiro, elas eram feitas de mola, né? É como uma mola, né? Um fio elétrico em formato de espiral, né? Hoje em dia, eles já inventaram um novo formato de resistência que os fabricantes atribuem ser mais resistentes e durarem mais, que é um sistema mais moderno. Tá? Mas o fato é esse, 4,4 kW talvez seja uma temperatura aí intermediária. Né? Hoje em dia você tem chuveiro de 7.200 kWh, perdão, de quilowatt de potência, né? Que vai gerar uma água mais quente. Então essa aqui seria a definição, aplicação do conceito de potência elétrica, tá bom? Como sendo o produto da tensão vezes a corrente, tá? Agora ele pergunta, olha só, para um tempo T de 15 minutos, qual que é a energia elétrica consumida pelo chuveiro expressa em quilowatts? Aí nós já entramos aqui num conceito bastante interessante, que é justamente o conceito de quê? O conceito de energia consumida, tá? Eu estou ouvindo ali um barulho, mais uma vez, pessoal chegando atrasado, já tem mais de 20 minutos de aula, né? Eu vou voltar lá, aqui, ó. Deixa esse prezado entra aqui. Beleza. Então tá bom aqui, mais uma vez aqui, meu prezado, para você, tá? Aí, ó, mais um prezado aí que chegou. Tranquilo aí, tá? Beleza. A gente tem esses problemas aí do pessoal que tá saindo. Mas vamos lá, então. Então ele quer saber aqui, ó, qual que seria a energia consumida por esse chuveiro num tempo de 15 minutos. Então, olha só, nós vimos o quê? Que potência é o quê? Potência é energia, né? Ó, a conversão de energia sobre o tempo. Tá bom? Né? Então, o que acontece aqui? Ó? A energia que se vai consumir, eu posso chamar de ΔE, eu posso chamar de E, ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a potência vezes o tempo. Né? Nós estamos vivendo hoje, né, gente, uma situação muito complicada. Né? Vocês devem estar acompanhando aí, discussão familiar, que a energia elétrica há poucos dias teve um aumento de 52%. Hoje o Brasil ele funciona na base de quê? De bandeiras tarifárias. Bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha. E nós estamos, né, de acordo com especialistas, né, a ponto de ter um colapso no sistema de fornecimento de energia, que é chamado de apagão. Né? Apagão que o Brasil já viveu, o último grande apagão, né, foi em 2001, né, vocês nem eram nascidos ainda, né, acredito que nenhum de vocês eram nascidos em 2001, pelo menos não viram um apagão, se eram muito pequenos. O que acontece nessa época do apagão? Né? Você começou a ter racionamento de energia, entendeu? E nós estamos agora com uma situação objetiva, que é o esvaziamento dos reservatórios, né? Os níveis dos reservatórios, né? A nossa matriz energética ela é basicamente hidrelétrica, 70% da energia elétrica gerada no Brasil ela é por meio de usinas hidrelétricas, né? Então, uma vez que os reservatórios estão baixos, você tem menos água, portanto, você tem que gerar menos energia. E aí o Brasil começa a fazer o quê? A ligar as termoelétricas, que são usinas que funcionam a partir de combustível fóssil. Tá? Não só combustível fóssil, deveria ter mais biomassa. Por exemplo, você pode usar bagaço de cana, você pode usar o biogás, né, que é justamente a área de pesquisa. Né? Eu tenho alguns projetos na área de biogás, e até uns colegas de vocês agora do terceiro ano de elétrico está fazendo um TCC abordando o biogás na matriz energética brasileira. Eu acho que vai ser um trabalho muito legal. É o Barbaroto, a Ana Júlia e o Odoni. Né? Então, o que acontece? A gente tem o quê? Esse problema. Quando as termoelétricas a gás, a óleo e a carvão elas são acionadas, você tem o quê? Um gasto maior de energia. E quem paga? Um gasto maior de energia, que eu falo, é um custo maior na produção de energia, que as termoelétricas são mais caras. E quem paga a conta é o consumidor. Tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, é que a gente vai ver. Então, olha só, num banho
de 15 minutos, o que você tem? Você vai pegar a potência elétrica desse chuveiro, que nós já calculamos, que é 4,4 quilowatts, tá? E vai multiplicar pelo tempo de banho, né? Um tempo aí de 15 minutos médio. Então, o que você vai ter aqui? Deixa eu usar o apagador primeiro. Tá bom? Só estou colocando aqui essa situação. Então, olha lá, a energia que é consumida, ela é potência vezes o tempo. Então, eu teria aqui, ó, o tempo de 15 minutos é o quê? É um quarto de hora, 0,25 horas. Então, a energia consumida num banho de 15 minutos vai ser a potência, 4,4 quilowatts vezes um quarto de hora, que vai dar 1,1 quilowatts hora. Então, essa é a energia consumida num banho de 15 minutos, certo? 15 minutos com chuveiro ligado. Aí depois nós vamos ter um outro problema que a gente vai fazer umas contas aqui também, tá? Mas, por exemplo, né, hoje o quilowatt-hora, eu estou até com uma conta aqui, ó, deixa eu ver aqui quanto é que está custando o quilowatt-hora aqui, ó. Aqui está a minha conta aqui, ó, da Enel, né? Deixa eu ver o valor médio aqui do quilowatt-hora aqui. Deixa eu ver quanto é que está valendo. Deixa aqui a tarifa, ó. Olha lá, pessoal. 1 quilowatt-hora, pessoal, aqui é R$ 1,03. Essa é a tarifa que eu tô aqui, no caso, pagando. E olha só, pessoal, como nós estamos aqui em bandeira vermelha, eu estou pagando aqui o quê? R$ 29,13 a mais. Tá? É um valor adicionado por causa da minha tarifa vermelha. Olha que coisa, meu irmão. Hein? Agora, o preço do meu quilowatt-hora é de R$ 1,03. Então, vamos lá. Fazendo as contas aqui, ó, simplesinho. 1,1 vezes R$ 1,03 vai sair o quê? Mais ou menos esse banho vai custar aí mais ou menos R$ 1,10. R$ 1,10. Então, imagina, R$ 1,10 um banho de 15 minutos. Tá? Estou falando para a gente colocar na ponta do lápis, né, essas questões. Mas, assim, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Vocês podem pegar a conta de energia de vocês aqui, ó, essa aqui é a minha, e dar uma analisada, né? É uma coisa, um aumento brutal, né, velho, que teve aí, né, em termos disso. Mas eu estou colocando para vocês. Hoje, então, 1 quilowatt-hora de energia, ele custa, para mim, né? Existem diferentes faixas, tá? Talvez na sua casa o valor seja diferente. Talvez o sistema da sua casa seja bifásico ou trifásico, tá? Então, aí você vai ter um aumento desse custo do quilowatt-hora. Na minha casa, ele é monofásico, né? Eu tinha na minha casa uma ligação bifásica, porque quando eu comprei a casa tinha ar-condicionado, eu não uso ar-condicionado na minha casa, então o que acontece? Eu tirei de bifásico e passei para monofásico para baratear o custo da minha energia elétrica, mas já está em R$ 1,03, tá? Então, esse banho aí de 15 minutos fica na faixa aí de mais ou menos R$ 1,10, R$ 1 e mais ou menos, né? Faz a conta aí, 1,1 vezes 1,03. Eu estou sem calculadora aqui agora, eu poderia fazer para vocês, tá bom? Só para a gente entender como é que funciona isso. Aí agora o que acontece? Aí nós vamos ter a relação entre a potência elétrica com a potência térmica, né? Energia elétrica com energia térmica. Então vamos imaginar aqui o seguinte, olha lá, que a elevação da temperatura da água ao passar pelo chuveiro, né? E aí, olha só, qual que é a vazão do chuveiro? 50 gramas por segundo, né? 50 gramas de água por segundo, ou seja, 50 ml de água por segundo. A gente poderia até fazer uma conta, né? Se são 50 gramas de água por segundo, quantos litros de água que são consumidas num banho de 15 minutos? Ó, continha boa, 15 vezes 60, 900, né? 900 segundos vezes 50 gramas, 900 vezes 50 vai dar quanto? 45 mil. 45 mil que ml, porque 1 grama de água é igual a 1 ml. Então, uma pessoa que toma um banho de 15 minutos, com o chuveiro aberto, ela vai estar consumindo 45 litros de água, né? Nessa lógica que a gente viu aqui. Então, a gente já tem uma ideia também de que do gasto de água que se tem ao tomar um banho de 45 minutos, tá bom? Então, né, tá vendo o raciocínio que a gente fez aqui? Eu acho que tá certo, 900 vezes 50. É isso aí mesmo, 45 mil ml, que é igual a 45 quilos, né? Que é igual a 45 litros de água. Então, o que acontece aqui? Né? A gente está considerando o quê? Que a vazão de água seja de 50 gramas por segundo. Tá? E supondo o quê? Que essa água vai absorver toda a energia dissipada. Tá? Então, quando você tem a transformação da energia elétrica em calor, na resistência do chuveiro, a água que passa ali, ela vai absorver essa energia e vai ficar quente.
Tá? Aí ele fala para nós aqui, qual que é a elevação da temperatura que a água sofre nesse chuveiro de potência elétrica de 4,4 kW, né, em 1 segundo. Aí ele me dá os dados, né? Ó, o calor específico da água, 4 joules por grama vezes grau Celsius, e me deu aqui a lei fundamental da calorimetria, tá bom? Então eu tenho 50 gramas de água, beleza? Eu tenho o calor específico da água e tenho a relação, que é a equação fundamental da calorimetria. Então eu tenho aqui o seguinte, o que acontece? O calor é igual à energia, né? A energia elétrica que se transforma em energia térmica é a quantidade de calor. Então o que eu tenho aqui? Em 1 segundo, a energia dissipada nesse chuveiro, né? Ou seja, a energia que é convertida em calor vai ser igual a quanto? A potência do chuveiro vezes o tempo. A potência do chuveiro é 4.400 joules por segundo, watt, vezes 1 segundo. Então eu tenho que a quantidade de calor que é transferido para 50 gramas de água é de 4.400 joules. Tá bom? Usei aqui. Aí, beleza, vamos lá. Então, olha lá, julgando esses 4.400 joules na equação fundamental da calorimetria, eu vou ter que a quantidade de calor é igual à massa de água, que é 50 gramas, vezes o calor específico, tá? Que é 4 joules por grama vezes graus Celsius, vezes a variação de temperatura que a água vai sofrer. A variação de temperatura que a água sofre é a quantidade de calor dividido pela massa de água vezes o calor específico. Substituindo os valores dados, eu vou ter aqui, ó, né? 4.400 joules, tá? Aqui eu fiz errado, gente. 4.400 joules, tá? Aqui é 4.400, tá? Aqui eu coloquei 4.400 joules dividido por quanto? Dividido por 200. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai me dar 22 graus Celsius, tá? Aqui na hora que eu coloquei para cá, eu coloquei 4.000, mas é 4.400. Então, a variação de temperatura que essas 50 gramas de água vai sofrer é de 22 graus Celsius. Tá bom? Essa é a variação de temperatura que a água, que 50 gramas de água vão sofrer. Tá beleza? Tem alguma dúvida disso aí, gente? Tá? Aqui, ó, né? Corrigindo só essa parte aqui, ó. Né? Aqui, ao invés de 4.000 que eu coloquei aqui, é 4.400. Então, vai ser 4.400 dividido por 200, que vai dar 22 graus Celsius. Tranquilo? Sem problema? Certo? Eu não sei quantas pessoas estão aí me assistindo agora, eu vou até ir lá na sala, né? Certo? Eu aqui, aqui, ó, estamos com 27. Tá? Alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Beleza, até que o coro está mais ou menos, né? Não está aquela maravilha, não, mas já está alguma coisa. Tá bom? Tranquilo, então. Vamos partir para o próximo exercício. Olha só. Esse aqui é um exercício, né, que traz um gráfico e me fala da questão da condutividade elétrica, né, e da questão aí de potência e tudo mais. Tá certo? Né? Ó, o gráfico representa o comportamento da resistência de um fio condutor em função da temperatura, né? Nós já vimos lá na lei de Ohm que um resistor ôhmico é aquele cuja resistência não varia, né? Não varia quando você tem a temperatura constante, né? Então ele tem um comportamento para uma determinada temperatura, ele vai ter o comportamento obedecendo à lei. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Obviamente, quando você tem variação de temperatura, você vai ter uma variação de resistência, né? Por quê? Você vai ter uma agitação maior das moléculas que constituem o condutor e você vai aumentar a resistência elétrica. É o que a gente vê aqui, olha lá. Ó. Aqui nós estamos aumentando o que? A temperatura, tá vendo? Está medida em Kelvin, a resistência vai aumentando, tá? Então, o que acontece aqui? Olha que coisa interessante, né? O gráfico representa o comportamento da resistência de um condutor, tá? De um fio condutor, em função da temperatura em Kelvin. O fato do valor da resistência ficar desprezível abaixo de uma certa temperatura caracteriza o fenômeno de quê? O chamado fenômeno de supercondutividade. O que é a supercondutividade, né? São supercondutores, né? Então você tem, na verdade, o quê? Quando você diminui a temperatura de um determinado condutor, ele vai conduzir mais, né?
ó, mais eletricidade. Então aqui, ó, eu estou trabalhando com o quê? Com temperatura abaixo de 100 Kelvin. E é bom te lembrar o quê? Que 100 Kelvin, o que que é? É menos 173 graus Celsius. Ou seja, para temperaturas muito baixas, o que que você tem? Né? Você tem o quê? Você tem que a resistência de um condutor ela diminui. E aí a corrente elétrica passa tranquilo, tranquilo, sem ter quase nenhuma resistência. Então, estão vendo nessa parte aqui, ó, para temperaturas menores que 100 Kelvin, o que que você tem? Você tem, na verdade, o quê? Uma diminuição da resistência elétrica, o que vai caracterizar esse fenômeno da supercondutividade, que tem várias aplicações, né? Então, olha só, pretende-se usar o fio na construção de uma linha de transmissão de energia elétrica em corrente contínua, tá? Aí nós temos lá diferentes tipos de corrente. Temos a corrente alternada e temos a corrente contínua. A corrente contínua é aquela gerada numa pilha. A corrente alternada é essa corrente que a gente recebe onde? Na tomada, tá? E aí, olha só, numa temperatura de 300 Kelvin, o que que a gente tem? A linha seria percorrida por uma corrente de 1000 amperes, com uma certa perda de energia. Ou seja, nós vamos ter aqui a questão do efeito Joule. Né? Nós vamos ter a transformação da energia elétrica em energia térmica. E essas perdas são complicadas. Né? Para quem está estudando aí a questão do Tesla, né? A gente nota o quê? Né? Tinha até um grupo que ia falar sobre a questão tem até um grupo que falou sobre isso, se não me engano, mas não é do nosso colega Pedro William, né? A guerra das correntes, a batalha das correntes. O que acontece? O que o Edison defendia? O Edison defendia o quê? A corrente contínua, né? E o Tesla foi o cara que inventou a corrente alternada, tá? Isso aí, cara, eu acho, cara, que é importantíssimo esse trabalho que nós estamos fazendo. Por quê? Porque até livros didáticos, né? Eu tenho um livro didático aqui, né? Um livro didático que eu sempre, né? Eu tenho aqui uma biblioteca de física. E aí, cara, na hora de falar de eletricidade, eles colocaram lá uma foto de todo tamanho do Thomas Alva Edison, né? Então eu acho que o Edison, rapaz, é o queridinho do sistema, do ponto de vista de quando se fala de eletricidade. Mas o que o Edison defendia, cara? Eram ideias o quê? Eram ideias que não funcionavam na prática, né? Porque nós vamos ver aí com o trabalho, inclusive, né? Eu não vi ainda o trabalho que a turma do Pedro William fez, que a equipe do Pedro William fez, mas o que acontece? Você tinha o quê? Com a corrente contínua, que era um modelo defendido por Thomas Alva Edison, né? E o Thomas Alva Edison não era cientista, Thomas Alva Edison era um empresário capitalista, né? Thomas Alva Edison, ele pensava no dinheiro. Thomas Alva Edison, ele era dono de laboratório, explorava os seus trabalhadores, né? E Tesla foi inclusive um desses trabalhadores. Então, cara, eu vou ser muito sincero para vocês, tá? Eu não sou fã de Thomas Alva Edison, não, tá? E posso falar isso de carteirinha, né? Embora o cara tenha uma história interessante, ó, né? Eu estou falando aqui, eu já li esse livro sobre ele, tá? E não acho ele esse cara supra-sumo, não, tá? Eu sou muito mais fã de um cara igual o Tesla, que era um cara que tinha, né? Apesar das suas idiosincrasias, né? Ou as suas excentricidades, ele tinha um sentimento de humanidade, né, que ele gostava sempre de manifestar. Eu gosto muito mais de um cara igual o Tesla do que um cara igual o Edison, que só visava a grana. Mas o fato é o seguinte, o que eu queria dizer para vocês? Que você tem perdas de energia. Então, no modelo proposto por Thomas Alva Edison, você teria que ter uma usina de geração de corrente contínua a cada 3 quilômetros, a cada quarteirão, vamos supor. Já o que nós vemos hoje com a corrente alternada, que foi uma invenção de Nikola Tesla. Você pode ter uma usina lá numa distância enorme e essa usina pode mandar energia para lugares distantes, inclusive, né, milhares de quilômetros, centenas de quilômetros, né? É óbvio que esse modelo, cara, das grandes usinas hoje, ele está o quê? Ele está justamente comprometido, por quê? Porque nós já não temos mais no Brasil, por exemplo, potencial hidrelétrico. Só nos resta a Amazônia, mas a Amazônia, ela é o quê? Ela é um bioma que deve ser preservado, né? Na minha opinião, não como um santuário, né? Porque a Amazônia não tem só mato, ela tem gente. Gente que eu falo são quem? São os extrativistas, são os camponeses, né? Mas só que eles querem transformar, né? Aí tem que tomar cuidado, né? Eu não quero que a Amazônia seja um santuário, mas esses camponeses, esses extrativistas sabem preservar a Amazônia. Quem não sabe preservar a Amazônia são os latifundiários, que derruba a árvore para colocar gado e depois para colocar soja, tá? Mas esse é um outro debate. Mas o fato é o seguinte,
Quando você coloca uma usina hidrelétrica enorme na Amazônia, você vai inundar uma área enorme, vai causar um grande impacto ambiental. E a gente sabe que, no final das contas, cara, a energia gerada ali, ela poderia ser gerada de uma outra forma, por meio de uma geração distribuída de energia. O que é geração distribuída? É você gerar a energia próximo do local de consumo. Entendeu? Então, o que acontece aqui? Só para a gente poder abordar um pouco desse processo todo, né? Então, essa perda de energia elétrica na linha, né, com a corrente contínua, ela é maior. Né? Então, é um pouco do que está situado aqui nesse exercício, a gente apenas fazendo uma contextualização. Então, olha só, quando, né, se tem uma temperatura de 300 Kelvin, tá? Que é uma temperatura aí, gente, né? Ali entre 0 e 100 graus Celsius, tá? O que você tem aqui? Né? Você tem que a linha, né, 300 Kelvin são 73 graus. 300 Kelvin vai dar o quê? Vai dar temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 373, né? Então você tem, na verdade, o que? Você vai ter ali uma temperatura aí de 373 Kelvin, Celsius. Quando você tem ali, então, 300 Kelvin, o que você vai ter? Você vai ter, na verdade, você vai ter, na verdade, o quê? Uma corrente percorrendo esse condutor de 1000 amperes, tá? E aí você vai ter essa perda de energia, que é a dissipação por efeito Joule. Aí ele fala aqui, no problema, qual seria o valor da corrente na linha com a mesma perda de energia, ou seja, dissipando a mesma potência, mas se a temperatura do fio fosse baixada para 100 Kelvin. Ou seja, para 100 Kelvin, eu vou ter o quê? Uma resistência bem menor do que para 300 Kelvin. Tá? E aí, o que esse cara está estudando? Justamente você diminuir a temperatura para aumentar a condutividade elétrica desse fio. E aí, só para comparar, né? Eu vou ter, então, uma corrente de 1000 amperes para a temperatura de 300 Kelvin e vou ter uma corrente que eu vou determinar para uma temperatura de 100 Kelvin. Tá? No meio do caminho, nós vamos ter que calcular essa potência dissipada, essa perda de energia na linha. Então, só para situar um pouquinho aqui esse exercício, tá? É óbvio que esse exercício aqui, né, a gente tem mais coisas, né, por trás dele, então essa discussão toda, ela acaba sendo também interessante. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Ó? Se a gente considerar que a resistência elétrica na linha é R, e a intensidade da corrente que passa por ela é I, nós vamos aplicar o quê? Nós vamos aplicar um conceito de potência, né, que é dada por quem? Vai ser igual a resistência vezes a corrente que passa por ela. Tá? Então, essa vai ser a energia elétrica dissipada pela corrente de 1000 amperes que passa por esse fio. Então, o que eu tenho aqui? Olha lá, para a situação de 300 Kelvin, quanto é que vale a corrente quando a temperatura está em 300 Kelvin? Perdão, quanto é que vale a resistência quando a temperatura está em 300 Kelvin? Vale 0,004 ohms. Né? A resistência vale isso. E a corrente vale quanto? Vale 1000 amperes. Então, da definição de potência elétrica, a gente vai ter que a potência dissipada vai ser resistência 0,04 ohms vezes 1000 amperes ao quadrado. Então, vai dar 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a sexta. Né? Então, eu vou ter que a potência dissipada é de 4.000 watts, ou 4 vezes 10 ao cubo watts, ou 4 quilowatts. Tá bom? Isso aqui para esse caso em que eu tenho a temperatura de 300 Kelvin. Para a temperatura de 100 Kelvins, eu vou ter o quê? Olha lá, para 100 Kelvins, ó, aqui, ó, eu vou ter uma resistência de 0,001 ohm, né? E eu vou ter a perda de energia que vai valer quanto? Vai valer 4.000 watts também, né? 4 vezes 10 ao cubo watts. Então, mais uma vez agora, usando a definição de potência, tá? Eu quero encontrar a corrente que vai passar por esse fio quando a temperatura é de 100 kelvins. Aí está explicado o que? O conceito de supercondutor. Então, eu vou ter, ó, 4.000 watts é igual a resistência para 100 Kelvin, que é 0,001 vezes I ao quadrado. Então, eu vou ter que I ao quadrado é igual a 4.000 dividido por 0,001. Então, vai dar 4.000 vezes 10 ao cubo, dividido por 10 elevado a menos 3. Raiz quadrada disso vai dar quanto? Vai dar 2.000 amperes. Então, com essa diminuição
da temperatura de 300 Kelvin para 100 Kelvin, eu vou dobrar o valor da corrente. A corrente ela é dobrada. Tá certo? Então a gente vai dobrar o valor da corrente elétrica. Certinho? Beleza? Vamos fazer aqui um último exercício para a gente fechar a nossa aula, tá? Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Mais uma vez, no dia 7 é feriado, no dia 13 é semana acadêmica, nós não vamos ter aulas, tá? Mas eu vou gravar os outros exercícios da lista aqui, que eu tenho programado, para a gente poder postar lá no nosso tópico lá, tá bom? E aí, quando retornar, qualquer coisa, a gente dá uma revisada, faz uns outros exercícios, tá? Para tirar dúvida. Mas a gente vai continuar alimentando lá o AVAI. Aí, olha só esse aqui, ó, um exercício. Ao entrar em uma loja de material de construção, um eletricista vê o seguinte anúncio. Lâmpadas fluorescentes de 15 watts têm a mesma luminosidade e iluminação que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. Né? Isso aqui é importantíssimo. Né? Eu, por exemplo, quando eu vou comprar uma lâmpada, né? E hoje em dia nós já não estamos tratando mais de lâmpadas fluorescentes. Né? As lâmpadas fluorescentes já estão, vamos dizer, tecnologicamente ultrapassadas. Eu sempre dou uma olhada lá no rótulo com essa equivalência de luminosidade. Né? Aqui especificamente, né? O que a gente tem 15 watts corresponde a uma lâmpada de 60 watts, né? Eu, por exemplo, aqui, né, no meu escritório, eu uso uma lâmpada que ela tem uma luminosidade, eu acho que chega a 90 watts, eu tenho até que conferir depois, mas por quê? Para iluminar mais, né, e de uma forma melhor. Mesmo assim, eu tenho do lado aqui uma outra luminária, né, a luz é importantíssima, ainda mais quando a gente vai ficando, né, um pouco mais experiente, né, então você tem que mais luz para você enxergar melhor. Mas hoje em dia, as lâmpadas de LED, a potência dela é menor. Então, muitas vezes, uma lâmpada de LED, aí, né, eu vou falar aqui, né, chutando, ela vai, com 8 watts, ela vai ter uma equivalência de lâmpada incandescente, né, que é coisa também que vocês não chegaram muito a conhecer, né, de 60 watts, tá? Mas o fato é isso, né? Então, assim, a gente sempre tem essa ideia, né? Então, a gente vê o equivalente. Vocês, hoje, vocês não têm esse parâmetro, né? Mas, por exemplo, na época que a gente usava lâmpada incandescente, uma lâmpada de 100 watts incandescente era uma lâmpada que iluminava pra caramba. Esquentava também. Por isso que ela consome muita energia. Porque ela tem um filamento de tungstênio e aí a corrente elétrica, quando passa por ela, ela além de gerar luz, gera também calor. A lâmpada fluorescente, ela esquenta menos. E a de LED, menos ainda. Então, esse que é a batida, a toada da eficiência energética em termos de iluminação. Estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que você reduz a potência. Mas o que acontece? Talvez para vocês, né, é interessante isso, eu não sei como é que é na cabeça de vocês, mas o meu paralelo sempre é as lâmpadas, sempre é o paralelo em relação à luminosidade de lâmpadas incandescentes. Então, eu sempre tenho na cabeça o seguinte, uma lâmpada de 100 watts era aquela lâmpada que iluminava pra caramba. Então, quando eu vou comprar, por exemplo, uma lâmpada de 60 watts, era aquela intermediária. Né? Então, a lâmpada de 100 watts era aquela que você usava quando você queria um ambiente bem iluminado. Você ia fazer, por exemplo, uma festa, um aniversário na sua casa, você queria usar só uma lâmpada, você colocava uma de 100 watts. Entendeu? Então, o paralelo de vocês, a gente pode até depois discutir e ver como é que é. Mas o fato é esse, né? Tem essa economia de energia. Então, esse anúncio, ele tem o intuito de economizar energia elétrica. Então, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que, em 1 hora, a economia de energia elétrica em quilowatts-hora vai ser de quanto? Quanto que ele vai economizar de eletricidade em 1 hora de funcionamento dessa lâmpada, na substituição da lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente. Tá bom? Então, isso aqui é outro problema, né? Então, eu tenho lá, ó, a potência da lâmpada incandescente é de 60 watts, a potência da lâmpada fluorescente é de 15 watts, ou seja, 1/4. Tá? Então, eu tenho, em 1 hora, o consumo de energia elétrica pelas lâmpadas para a lâmpada incandescente, vai ser a potência da lâmpada incandescente vezes o tempo. Então, vai dar 60 watts vezes 1 hora, que vai dar 60 watts-hora. Para eu passar isso para quilowatt-hora, eu tenho que dividir por 1000. Né? Ó, 1 kW é igual a 1000 watt-hora. 1 kWh é igual a 1000 watt-hora. Então, dividindo, vai dar 0,06 kWh. Isso é o que a lâmpada, né? A lâmpada incandescente gasta de energia elétrica em 1 hora. E aí,
arredondando o meu quilowatt-hora que eu consumi no mês passado na minha casa para R$1, uma lâmpada incandescente ligada durante 1 hora na minha casa, ela iria gastar 6 centavos de real. Tá bom? 6 centavos de real. Agora, a energia consumida pela lâmpada fluorescente em 1 hora vai ser a potência dela, 15 watts vezes 1 hora, que vai dar 15 watt-horas, ou 0,015 kWh. Tá? Ou seja, eu ia gastar aqui, ó, nessa lâmpada fluorescente, né, 1,5 centavo, ou seja, 4 vezes menos. Então, aí, em termos de energia, de economia de energia, o que seria? Seria a variação de energia. O que eu vou economizar de energia? Seria quanto? Seria a energia que eu gasto na lâmpada incandescente menos a energia gasta na lâmpada fluorescente, né? Que dá o quê? Vai dar 0,06 kWh menos 0,015 kWh. Então, eu vou economizar quanto? 0,045 kWh. Resposta da letra E. Eu economizo, na verdade, 4 centavos e meio. Né? 4 centavos e meio. Aí você imagina, se essa lâmpada ficar ligada 8 horas por dia, né? No final do mês, qual que é a economia que eu tenho? Poxa, economia, né? 4 vezes 8, 32 centavos por dia. Dá mais de R$9. Né? Então é um raciocínio aí em termos de economia de energia. Tá bom, pessoal? Então essa é a toada da parte de potência elétrica, tá? Que a gente vai estar trabalhando. Beleza? Tranquilo? Ó, é isso que eu tinha para vocês hoje.